O que seria uma paternidade irresponsável? Defina para mim quem precisa saber sobre paternidade responsável a partir dessa pergunta. O que é uma paternidade não responsável? Se você olhar do ponto de vista cristão, que é a maior parte do público, é imprimir o caráter de Deus no teu filho, treiná-lo e prepará-lo para o futuro, no sentido de que ele seja um agente de transformação da sociedade. Se você for olhar para um público não cristão, é treinar o seu filho para o mesmo propósito, treinar o seu filho no sentido de transformá-lo num agente de transformação na sociedade. Quando ele chegar à sociedade, ele seja um agente que faça a diferença na sociedade, que ele leve princípios, que ele leve valores, só que isso não é possível sozinho. Nenhuma criança e nenhum adolescente é autodidata. E nem sempre o exemplo faz todo o processo. Exemplo é fundamental, mas nem sempre o exemplo faz todo o processo. Ok. Pastor Adriano, hoje existe uma avalanche aí de homens fracos, eu vou dizer assim. Sim. Homens fracos, né, que não protegem. O homem que não protege a esposa, que não protege os filhos, que não é um exemplo a ser seguido pelo filho, que não é o exemplo como provedor, que não é o exemplo como voz, que não é o exemplo como que não é o exemplo de vida, né? Então, tipo assim, a pessoa cresce dizendo assim, eu não posso ser igual ao meu pai, eu não posso ser igual ao meu pai. É óbvio que quando a gente cresce, tem coisa no nosso pai, porque ninguém é perfeito, você fala assim, nisso aqui eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe nisso aqui. Mas hoje tem uma avalanche de situações onde o homem, que era para ser a figura mais preponderante da casa, a figura mais importante, quando eu digo importante, a gente tem que tomar cuidado com as palavras hoje em dia, né? Verdade. Eu estou dizendo assim, não é que a mulher não é importante, mas o homem é importante no sentido de ser o cabeça, de ser a figura, de ser o protagonista e tal. Por que você acha que está acontecendo isso, essa avalanche de homens apagados, fracos, que não são exemplo, que não dá gosto do filho imitar? Sim. Eu acho que é importante a gente trazer a essa mesa o pensamento de que nós só podemos entregar aquilo que recebemos. E muitas vezes esses homens fracos, né, tem até um provérbio chinês que diz que homens fracos geram tempos difíceis. E é uma grande realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, pelo fato de a gente ver a troca, a inversão de papéis dentro do casamento, e muitas vezes a mulher é quem toma o papel de educadora. Tem um livro chamado Homem ao Máximo, esse livro eu recomendo, tá? Homem ao Máximo, é um curso, na verdade, fantástico. E esse curso ensina muito sobre essa questão. Porque assim, quando nós vamos olhar na sociedade, Pastor César e JR, nós vamos perceber que a mulher ela é muito mais presente na vida da educação da criança do que o homem. O homem, por ser o provedor, por ser aquele que tem que levantar cedo, ir em busca do pão de cada dia, embora isso também tenha sido um problema. Mas vamos pensar em uma família normal, vamos chamar assim, né? Uma família que ela é uma família sólida. Então, a mulher ela passa muito mais tempo educando a criança e o homem passa ausente dentro do lar. Então, a gente percebe que muita gente traz essa concepção do que recebeu da parte da mulher, não sendo aqui machista, não é nesse sentido, mas no sentido que a gente só pode entregar aquilo que nós recebemos. E eu tenho percebido, no nosso contexto de pastoreio, nós temos uma escola chamada Mecânica da Alma, que tratamos muito a respeito da paternidade. E uma das coisas que a gente percebe é que a ausência paterna joga a configuração familiar no chão. Porque o homem, a figura do pai na família, ele é responsável, e Freud vai falar sobre isso, que o homem é responsável pela castração no processo de formação de uma criança. Então, essa deformação que nós temos encontrado nos dias de hoje, Pastor César,
a gente deve atribuir assim a essa forma brusca, muitas vezes, que o pai é retirado. Eu, por exemplo, não tive a figura paterna no meu lar, e muita coisa, e a gente pode falar ao decorrer do programa aqui, eu precisei aprender na raça, levando pancada da vida, porque eu não tive a figura do meu pai ali, até mesmo na questão de involuntariamente, até mesmo não aceitar que a minha mãe tivesse um outro relacionamento que não fosse o meu pai. Então a gente percebe que o homem, ele é responsável sim pela castração na educação do filho, e se o filho não tem essa presença paterna, isso vai causar um efeito colateral lá na frente, onde vai haver duas pessoas disfuncionais, porque na vida da mulher também o efeito da ausência paterna vai causar essa dilatação no sentido da construção do caráter. Então vão ser duas pessoas disfuncionais que não tiveram a figura paterna no lar, e aí vão ser dois reis bebês, né, que tem até na psicanálise um processo chamado rei bebê, que são pessoas que acham o tempo todo que tem o controle, mas na verdade não tem, né? São duas crianças invocando todo um reino que foi entregue a elas desde o seu nascimento. Então as duas têm um controle diferente, e quando cai no mesmo relacionamento tem dificuldades, porque é a mulher, a menina, chamando a figura do pai no marido. Fala, não, eu quero o meu pai aqui na sua presença, na sua figura eu quero o meu pai aqui. E o homem do outro lado está falando, então, mulher, eu quero que você seja igual a minha mãe. Minha mãe fazia o prato, minha mãe lavava toda a minha roupa. Então a gente vê muitos casamentos disfuncionais porque a figura paterna começou lá atrás sendo desconstruída, e hoje o relacionamento não flui porque não teve essa figura paterna, entende? Então acredito que por aí a gente consegue entender um pouco por que tanta disfuncionalidade na questão da paternidade. João Ricardo. Eu costumo dizer o seguinte, César, os males, de um modo geral, na sociedade, eles compreendem basicamente uma figura. A figura de um pai que abriu mão de ser pai. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando você tem um pai que ele se permite desconstruir, abre mão do seu sacerdócio, abre mão do seu exemplo, abre mão do seu protagonismo no processo de criação dos filhos, automaticamente esse pai vai gerar um filho problemático. E não que ele vá gerar de forma direta, mas esta criança vai se tornar uma criança problemática. Vamos entender uma coisa. Por exemplo, existe uma pesquisa que fala claramente que mulheres que tentam empreender, mulheres que têm muitos relacionamentos, isto não é uma regra geral, mas é uma regra, e fracassam nestes processos de empreender, no processo de aprendizado, no processo de futuro, de enfrentar a vida, no processo de novos relacionamentos, automaticamente essas mulheres tiveram ausência paterna. E na maioria das vezes é ausência não física, é ausência emocional, o que é muito mais grave. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.